As manifestações do dia 8 de janeiro em Brasília completaram 3 anos na última quinta-feira. Durante o evento, o jornalista Marcos Vanucci, que está aqui conosco no estúdio, foi cobrir o ato e acabou preso. Ele permaneceu 70 dias no complexo penitenciário da Papuda, na capital federal. Para a gente saber um pouco mais outros detalhes aí sobre essa infeliz experiência, eu diria, eu recebo aqui no estúdio o Marcos Vanucci nessa manhã. Quero te ouvir, Marcos Vanucci, um pouco aí da sua história, como é que ocorreu a sua prisão lá no momento em que você estava cobrindo as manifestações? Daniel, uma situação que nos faz repensar muito no papel da imprensa no Brasil. Eu, que sou jornalista há quase 20 anos, me senti na obrigação de ir até Brasília, exatamente saber, ouvir as histórias de milhares de pessoas que estavam em Brasília. A gente sabe que todo esse movimento que aconteceu, que culminou com o 8 de janeiro, teve início em vários QGs espalhados pelo país inteiro, e acompanhando exatamente o trabalho da imprensa, que não mostrava essas manifestações, que não mostrava essas ações populares, quando milhares e milhares de brasileiros saíram às ruas contestando, né, a eleição do atual presidente da República, eu entendi que a imprensa ali naquele momento descumpriu o seu papel, que é justamente mostrar tudo aquilo que acontecia nas ruas, acontecia em todos os QGs espalhados pelo Brasil inteiro. Então me mobilizei a Brasília, estive em Brasília algumas vezes, inclusive antes do 8 de janeiro, justamente porque ali eu entendia que no QG nós tínhamos aí a possibilidade, melhor dizendo, a possibilidade de contar as histórias dessas pessoas, saber o porquê daquelas pessoas estarem ali e, claro, né, pela minha própria experiência, considerando que se tratava de um evento histórico. E para minha surpresa, né, hoje, passados 3 anos, a gente vem analisando exatamente as ações protagonizadas pelo Judiciário brasileiro, mas em nenhum momento nós imaginávamos que esses avanços, que essas prisões ilegais, imorais e inconstitucionais aconteceriam. Então, mesmo eu estando lá cobrindo, mesmo eu me identificando, eu fiz a cobertura de todo o 8 de janeiro, no sábado, ou melhor, no domingo. Então, fiz toda a cobertura, eu conheço todos os casos em detalhes do 8 de janeiro. Qualquer coisa que você me pergunte sobre o 8 de janeiro, respiro o 8 de janeiro 24 horas por dia ao longo desses 3 anos. Então, fiz toda a cobertura, presenciei tudo o que aconteceu nesta grande farsa, que é assim que eu considero, a grande farsa do 8 de janeiro, esta grande farsa criada pela esquerda, criada pelo atual governo, com o apoio do Judiciário brasileiro, para responsabilizar essas pessoas. E dentre as quais, infelizmente, acabei me tornando uma das vítimas, como único jornalista preso cobrindo as manifestações do 8 de janeiro. Eu fui preso no dia 9 no QG, portanto, um dia após as manifestações, e que eu considero ainda mais graves as prisões do 9 de janeiro, porque muitas daquelas pessoas sequer chegaram ao Planalto, chegaram na parte de baixo de Brasília, né? E ainda assim foram presas, ainda assim foram humilhadas. Enfim, há muito o que se falar e eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta, para qualquer questionamento a respeito desse tema que eu considero tão importante, Daniel. Você falar a respeito aí dessas agressões e também de humilhações, meu caro Marcos Vanucci, eu queria que você contasse para a gente como é que foram esses momentos, o que isso diz, sobretudo, a respeito da liberdade de expressão e também da liberdade de imprensa. Afinal de contas, você estava lá fazendo uma cobertura jornalística. Daniel, todas as vezes que a gente fala sobre 8 de janeiro, eu me remeto lá atrás e em determinados pontos, né, que são aí, que a gente consegue elencar em relação a todo esse histórico do fatídico 8 de janeiro, eu revisito situações muito graves que todos nós passamos. Eu posso abrir aqui, né, essa nossa conversa dizendo que todas as pessoas que desceram do QG até o Planalto naquele domingo foram devidamente acompanhadas pela Polícia Militar, foram escoltadas, todas aquelas pessoas foram revistadas, inclusive eu. Quem tinha bolsa jogava as coisas no chão. Então você afirmar como
o atual governo diz ao longo desses últimos 3 anos, o judiciário brasileiro, que essas pessoas entraram naqueles prédios para quebrar tudo. Eu aqui, como uma das principais testemunhas, posso garantir para você que isso não aconteceu. As pessoas não estavam armadas, as pessoas desceram, inclusive sendo escoltadas, acompanhadas pela própria Polícia Militar do Distrito Federal. Quando cheguei na parte de baixo do Planalto, num espaço aí de aproximadamente 7 quilômetros, que é o espaço que nós percorremos do QG até aproximadamente o Planalto, eu já tinha informações e imagens de um grupo de pessoas que já havia descido ao Planalto na frente desses manifestantes. Antes que eles descessem, eu também gravei imagens deste mesmo grupo a cerca de 1 quilômetro do QG. Portanto, analise comigo, Daniel, e eu peço inclusive a análise da nossa audiência. Analise comigo, nós vamos assistir a uma partida de futebol, uma final de Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Se você é corintiano, você vai se juntar a qual torcida? Obviamente a do Corinthians. Então, se essas pessoas que eu identifiquei como infiltrados estavam separadas do QG, portanto a 1 quilômetro do QG, elas estavam por qual motivo? Essa é a minha primeira pergunta, o meu primeiro questionamento. Além do que, eu cubro política e polícia há quase 20 anos. E a gente percebia exatamente neste grupo distinto uma diferença em vários quesitos, sejam relativos à idade, seja relativo ao comportamento e à própria vestimenta. A maioria das pessoas que estava no QG eram pessoas acima de 40, 50, 60 anos, o que diverge da imagem que eu tenho dessas pessoas que estavam aproximadamente a 1 quilômetro do QG naquele mesmo horário. Pois bem, essas pessoas tiveram acesso ao Planalto no momento anterior à descida da grande massa. Eu, por exemplo, posso discorrer aqui para você, Daniel, de diversos detalhes, mas um dos detalhes que mais me chama a atenção, eu tenho uma imagem, por exemplo, de algumas pessoas descendo por trás do prédio do Congresso, por volta de 5h30 da tarde, utilizando uma teresa. O que é a teresa? A teresa é uma corda improvisada, no caso de Brasília foi improvisada com uma mangueira de incêndio, né? Nos presídios a teresa é improvisada com tecido, com lençol que os presos fazem para escalar paredes. E obviamente, Daniel, que as pessoas que estavam lá no QG, portanto com 40, 50, 60 anos, não teriam habilidade nem para produzir uma teresa, quanto mais subir ou descer por uma teresa. Então essas pessoas deixaram o Congresso descendo por teresa, eu tenho essas imagens. Eu, por exemplo, um outro fato muito importante que eu venho denunciando, inclusive nas comissões que eu tenho participado em Brasília, eu sou o único preso político que venho sendo ouvido em denúncias. Estou na minha 7ª comissão já em Brasília. A minha última foi agora no último dia 10 de dezembro, que foi uma comissão de segurança pública presidida pelo deputado Coronel Meira, onde eu levei muitas informações a respeito de violações de direitos humanos e tortura que foram praticadas contra os presos políticos do 8 de janeiro. Então, naquele momento da minha cobertura, eu, por exemplo, tenho imagens de Celina Leão, governadora em exercício do Distrito Federal, na janela do Palácio da Justiça, ao lado de Flávio Dino, assistindo a toda a quebradeira. E quando ela vê que eu começo a gravar, eles então fecham a cortina. Esse fato tem sendo denunciado, eu venho denunciando isso há muito tempo, já que Celina Leão, é importante lembrar, ela já é pré-candidata a governadora em Brasília. Então eu queria deixar um recado aqui, se você me permite, aos eleitores de Brasília, que vocês fiquem muito atentos a essa cidadã, porque apesar de ela como governadora, tendo as prerrogativas aí de impedir essas invasões, ela não fez, mas ainda assim assistiu pela janela e ainda foi na maior cara de pau nos visitar na Papuda, Daniel.